Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o Bate-Papo Literário de hoje tem a honra de receber a professora Gisela Egert Stendel, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da USP. E ela vem falar sobre um projeto que une educação, biblioteconomia, literatura e psicanálise, o Ateliê Ponte Palavra. O projeto tem a coordenação de Gisela e foi desenvolvido na Biblioteca Pública de Santa Catarina e resultou em um livro que leva o mesmo nome e foi publicado em 2022 pela editora Vitelli Publisher. O Ateliê Ponte Palavra une um grupo de pessoas desses diferentes campos de conhecimento que são chamados de atelianos. E eles acreditam que a poesia é capaz de produzir uma transformação humana fundamental na misteriosa movimentação da roda da vida. E nós vamos conversar também com o professor e psicanalista Luiz Carlos Petri, autor da capa e do prefácio do livro. Professora Gisela, professor e psicanalista Petri, sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo Literário. É um enorme prazer recebê-los aqui. Professora, fiquem à vontade. Posso começar, Petri? Pode começar. Sim. Então, boa tarde. Muito obrigada por esse convite. Eu imagino que essa tenha sido uma articulação do nosso editor, o Vitelli. Isso mesmo. Vou falar um pouquinho de mim, né? Isso. Só dizer que eu sou professora na UDESC desde 1994. Sou formada em biblioteconomia e a minha formação última, então, do doutorado é em educação, como a Renata já nos colocou. Eu me defino como uma professora leitora, porque eu amo ler. Eu aprendi muito observando a minha mãe ler. Minha mãe tem 91 anos e até hoje ela ainda diz: o que eu mais gosto de fazer é lembrar que eu aprendi a ler, né? Esse gesto da leitura com o meu pai. E o exemplo arrasta. Então eu me defino como uma professora leitora. Que maravilha! E Petri, fala um pouquinho da sua trajetória também e diz qual é o seu vínculo então com esse projeto Ateliê Ponte Palavra. Bom, eu sou professor na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, oriento na pós-graduação. Na verdade, em 2020, eu me aposentei e resolvi concentrar as minhas atividades dentro de uma área específica, que é as relações entre a topologia matemática, que é uma área da minha especialidade, e a psicanálise, com ensino para psiquiatras, psicanalistas e psicólogos. Então, eu dou aula de topologia psicanalítica. Eu tenho uma relação com esse projeto porque uma das pessoas que participou junto com a Gisele no projeto, que é a Regiane Tellini, ela é amiga minha há muitos anos e tem acompanhado a trajetória dos ateliês de psicanálise e poesia. Porque, como você sabe, deve saber, assim, eu acho que é importante frisar isso, a poesia para a psicanálise de Freud e depois também para a psicanálise de Lacan são muito importantes. Então, o Freud ele tinha uma profunda relação com a obra de Shakespeare. Sempre quando ele procura e precisa dar um exemplo importante sobre a alma humana, sobre o sofrimento humano, ele vai lá e recolhe da obra de Shakespeare um exemplo modelar que consegue dar conta do trabalho. Como, por exemplo, se a gente quer falar sobre amor verdadeiro, a gente vai buscar os exemplos no Sonho de uma Noite de Verão. Se nós queremos falar sobre o mal enlouquecedor, nós vamos a Macbeth. E se nós queremos falar sobre o mal radical,
nós vamos a Ricardo III e assim por diante, né? Só para colocar. Então, eu acompanhei esse projeto desde o momento em que ele foi construído pela Rejane na disciplina de pós-graduação dada pela professora Gisele, e vibrava com o caminho, com o processo que a Rejane fazia e com o trabalho, claro, da Gisele, que eu não conheço pessoalmente. Eu tenho colegas eu tenho orientandos meus que são professores da UDESC. UDESC aí no campus da cidade, e também professores que são amigos meus, como Antônio Vargas, que foi pró-reitor de pesquisa, né? Que é um grande amigo meu, né? Antônio Vargas, né? Mas assim, eu estive acompanhando esse processo todo e posso dizer que ele realmente é um processo no qual ele não só permitiu a expressão poética de um grupo de pessoas que participou do ateliê, mas como também foi, de certo modo, enriquecedor para a própria comunidade da biblioteca, né? Então agora hoje a gente está aqui para falar principalmente do e-book, porque esse livro ele foi feita uma impressão dele com um número restrito de exemplares, e agora nós temos o e-book que pode circular gratuitamente, né? Talvez a Gisele possa falar sobre isso, né? Tá certo. Ô, Gisele, vamos voltar um pouquinho no tempo então, porque daí este e-book, este livro é o resultado de um trabalho que vem acontecendo então desde a década de 90, que foi feito como disciplina final aí do teu curso, do curso que você ministrava na UDESC. É isso mesmo, né, Gisela? Então, Gisela, em alemão, se pronuncia Gisela. Ah, é? Então, como uma boa geminiana, eu tenho 2 nomes também. Olha só. O projeto, na verdade, quem trouxe foi a Rejane em 2014, quando eu ministrei a disciplina. Em 90, ela é que vai propor esse projeto, que ela inclusive escreve, né, lá na apresentação, ela coloca na página 24, né, que a ideia do projeto é um projeto de prática, Ateliê Ponte, e é lá na década de 90. Eu, aos poucos, fui descobrindo como a Rejane vai, então, construir, né, esse longo processo. Agora, o professor Petri falando, eu disse, veja só, né, o professor Petri conhece pessoas que eu conheço, a Rejane, né, foi a minha estudante, que nós temos a categoria de estudante especial, e aos poucos a gente foi se aproximando. Essa foi uma proposta de trabalho final, né? E eu então depois trouxe discutindo com a Rejane, para a biblioteca pública por meio do Evandro, porque o Evandro ele é responsável pela coordenação cultural, e não só isso, ele é coordenador das bibliotecas públicas municipais de Santa Catarina. Certo. Então, as coisas foram se somando, né? É isso mais ou menos que eu me lembro agora, porque... Ô, Gisela, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas continuamos conversando sobre o projeto na volta. Eu quero que você fale um pouquinho então desse percurso aí, né, do que aconteceu nesse meio tempo, tá bom? Não saiam daí que a gente volta já já.
Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber a professora Gisela Egert Stendel e o professor e psicanalista Luiz Carlos Petri. Eles vieram falar sobre o livro Ateliê Ponte Palavra, resultado de um projeto que envolve pessoas de diferentes campos de conhecimento para falar, ler e escrever sobre arte, poesia e psicanálise. Gente, arte, poesia e psicanálise acho que tá extremamente interligado, né? Como o professor falou, quando a gente vai falar sobre psicanálise, a arte está junto, a literatura está junto, é a literatura na vida e a vida na literatura, não é, professora? E professora. Não é verdade? Gisela, eu trouxe aqui algumas fotos do livro que eu achei bem interessante, que mostra literalmente o percurso que vocês fizeram até a biblioteca. Eu vou pedir para o Fabrício colocar ali as fotos para a professora ir comentando, pode ser? Sim. Ali tem uma primeira foto. Ó, num só livro há espaço para todos. A liberdade entre as folhas. Ali está a primeira foto. Se tu puder voltar um pouquinho, Fabrício, vamos ver se a professora comenta com a gente, por favor. Posso comentar o Ou percurso? como você... Claro, fique à vontade. Professor Petri, mas se você quiser colocar alguma coisa, por favor. Não, quando for, eu complemento, tá? Tá certo. Perfeito, tá certo. perfeito. Uhum. Por favor. Então, quando eu ministro essa disciplina, eu tenho uma etapa que a gente faz como que uma etnografia dos espaços, do lugar e dos espaços onde está a biblioteca. E isto é uma abordagem da Tânia Dauster, que eu uso teoricamente dentro da disciplina, e ela vai colocando assim que a biblioteca ela está num lugar e a biblioteca é um espaço. E quando então a Rejane apresentou esse trabalho final, né, claro, uma coisa é o produto final, outro é o processo. Então lá em 2019, final de 19, início de 20, a gente começou a pensar em publicar, porque eu disse o seguinte: gente, esse negócio aqui está pronto, a Rejane já tinha feito todo um trabalho, né? Eu disse, não, esse material aqui a gente precisa potencializar, qualificar, né? E aí as pessoas foram, o professor Petri, eu acredito que tenha trabalhado nessa potencialização sem que eu tivesse conhecimento, porque eu recebi um arquivo com exatamente aquilo que era o nosso diário de bordo, Sim. Né? Que nós produzimos. E aí eu pensei, não, isso aí a gente tem potencialidade, né, para se colocar no formato livro, né? Sem dúvida. Petri, queres fazer alguma colaboração? Eu vou pedir para o Petri falar um pouquinho e aí o Fabrício pode colocar as outras fotos, Fabrício, por favor. Obrigada. Eu acho que a professora Gisela, né? A Gisela. Boa. Colocou bem a questão. Inclusive, eu me lembrei que na obra de Freud existe esta expressão em relação a uma situação, né? Foi muito interessante porque eu acompanhava na disciplina, quando a Regina estava fazendo a disciplina com a professora, o processo semestral das coisas. E eu pude ver ela fazer o projeto, né? Uhum. Então, podia acompanhar como alguém que olha com olhos entusiasmados uma atividade de trabalho sendo feita dentro de um contexto muito interessante, né? E essa perspectiva de uma etnografia ou uma antropologia visual que aparece no começo é muito interessante. Eu trabalhei no grupo de antropologia visual do Jean Rouch anos atrás, e nós íamos ter uma reunião, porque o grupo dele em Portugal era muito forte, onde eu dava aula, que era
na, na Universidade Aberta, né? E, infelizmente, nós íamos fazer uma reunião com o grupo todo e uma semana antes da reunião, o Jean Rouch teve aquele acidente de automóvel e veio a falecer, né? Sim. Então, nós fizemos o encontro sem ele, né? Uma pena. Mas essa perspectiva de eu diria assim, uma antropologia visual, né, que vai se construindo dentro do processo de trabalho, do périplo, se aproximando da biblioteca, sendo preenchido por signos, como diria Humberto Eco, né, formando um campo semântico, é algo assim, eu diria, fantástico, né? Extremamente estimulante. E o estimulante continua quando você começa a ver as atividades que são feitas naquelas 4 semanas, né? Uhum. Perfeito. E essas atividades, elas aconteceram em que momento? Elas aconteceram todas dentro da biblioteca. O grupo que participou é o mesmo grupo que a professora, da disciplina da professora na UDESC? Não, não é o mesmo grupo. Sim. A Rejane e eu apresentamos o projeto para a biblioteca, eles fizeram uma análise, viram, né, que tem como ser feito, né? E aí eu e a Rejane fomos à biblioteca identificar um lugar que seria apropriado, que a gente tivesse uma mesa, que a gente pudesse sentar, e a gente então identificou o auditório da biblioteca, que fica no subsolo da biblioteca. Uhum. E foi lá que a gente fez esses 8 encontros, que foi durante o mês de final de julho, uma parte, eu acho que de agosto. E a Rejane, assim, sempre muito cuidadosa, ela ia de manhã, claro que em casa ela já tinha feito todo um preparo, né? Porque ela, de fato, é que é a coordenadora do projeto, né? Eu fui, como eu conheço o pessoal, né? Eu fui auxiliando no que era do meu alcance. Certo. Então, cada manhã, ela ia na biblioteca, fazia a seleção das obras, e a intenção era essa, justamente fazer o uso do lugar e do espaço da biblioteca e o acervo da biblioteca. Porque aqueles que fizeram parte do ateliê, alguns eram funcionários, né? Mas também tinha um que era um estudante pré-vestibular, que é não vou lembrar o nome agora. Uhum. Enfim, ele hoje é estudante de enfermagem. Mas o objetivo era esse, então. Entendi. Somar a comunidade e também os funcionários da biblioteca. Da biblioteca. Tá certo, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e na volta eu quero falar um pouquinho então sobre a capa do livro, né, que foi produzida pelo professor Petri, muito linda, muito simbólica do projeto, né, e um pouquinho sobre o prefácio também. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber a professora Gisela Egert Stendel e o professor e psicanalista Luiz Carlos Petri. Eles vieram falar sobre o livro Ateliê Ponte Palavra, resultado de um projeto que envolve pessoas de diferentes campos de conhecimento para falar e ler e escrever sobre a arte, poesia e psicanálise. Vou começar esse bloco, então, com o professor Petri, para ele falar um pouquinho, então, desse processo de criação da capa do livro. Vou pedir para o Fabrício colocar ali a capa para a gente novamente, por favor. Bom, na realidade, o que eu fiz é essa figura topológica que está aparecendo ali, que é uma espécie de tório moebiano, que seria
um espaço n-dimensional pós-euclidiano e que eu construí no final, no começo dos anos 2000, na primeira década, né? Certo. E ele está modelado em 3D ali e ele é recoberto com poesias. A textura dele são poesias da Rejane. Da Rejane. Poesias que ela me mandava sempre para ler e que são poesias muito, muito interessantes, né? E aí, então, num determinado momento, conversando com ela, ela me perguntou: que imagem topológica você acha que poderia representar essa ideia de um ateliê de psicanálise e poesia? E eu imediatamente disse: o coração topológico, porque ele tem a forma de um coração, se vocês forem ver, né? Assim, né? Que eu também chamo ele de coração poético, né? Nesse caso, né? Porque ele tem a carne dele, como se diz, são palavras poéticas da língua portuguesa. É isso. Muito bom, muito, muito simbólico, de fato. Gisela, e como é que eram os encontros? Assim, eram encontros de leitura, depois de escrita? Conta pra gente. Bom, cada encontro tinha... nós chegávamos 1h30, saíamos exatamente 2h30. Era aquela 1 hora e às vezes a gente abria com poesia, depois a gente fazia o chamado esqueleto esquisito, e cada um também, o esqueleto esquisito, cada um escrevia uma frase nós pegávamos uma folha de papel, escrevíamos uma frase, qualquer frase que viesse à cabeça, e íamos dobrando, e depois a gente abria aquela folha. E a gente via ela de cima para baixo, de baixo para cima, enfim, né? Esse era o esqueleto esquisito. E também cada um, então, desses atelianos também tinham a liberdade de trazer alguma ação. Então, trazia uma poesia ou então trazia um livro para falar sobre ele. Então, era bastante diversificado, mas a gente aproveitava muito bem esta 1 hora. Deu 2h30, 14h30, quem trabalhava na biblioteca subia para o seu setor, quem estava estudando voltava a estudar, eu saía da biblioteca, voltava para o desk e a vida seguia. Era assim, essa era a dinâmica. E o processo de produção do livro, toda essa produção de vocês nesses encontros está inserida no livro? De certo modo, sim, né? E a gente, a Rejane tem uma sensibilidade para o trabalho coletivo que, eu aprendi muito com ela, assim. E porque, assim, trabalhar em grupo e na pandemia, a gente se colocar no vídeo, né? Olha, é preciso ter, eu diria, coragem, né? E ela sempre foi muito delicada, muito carinhosa com todos nós, cada um vinha como vinha e acabou. E assim a gente foi construindo, né? Eu queria ainda falar um pouco da capa, da cor. Tem uma palavra que é muito forte dentro do nosso livro, né? Que é poemar. Nós moramos numa ilha. E a cor que para nós, atelianos, sobressai, né, está em nós, é a cor azul do mar. E aí um dia o Antônio, um dos atelianos, disse assim: mas tem que ter a cor do mar. E aí nós fomos atrás dessa cor do mar, né? E ela saiu assim como está aí, né? E essa colocação que o professor Petri colocou, ela é bonita, né? E ressalta assim esta cor, né? Do que nós, porque não foi fácil a gente chegar à capa. Sim. Mas as palavras do Antônio, quando ele falou assim, mas tem que ter o azul, aquele azul do mar.
Que bacana. E os atelianos criaram um vínculo permanente? Como é que funciona agora o grupo a partir desse processo aí do livro e tal? Olha, quem movimenta e dinamiza esse grupo é a Rejane. Ela justamente assim, às vezes a gente tem o nosso Zap, Ateliê Ponte Palavra, não é uma coisa constante, mas ela vai colocando algumas poesias, nós também às vezes colocamos algumas poesias, né? Às vezes a gente fala um pouco do que está fazendo, enfim. Então, temos um vínculo entre nós, né, que nos é possibilitado pelo WhatsApp. Que maravilha. Gente, eu queria agradecer. Eu quero perguntar para vocês, se alguém quiser conhecer o livro, conhecer o trabalho de vocês, como é que faz? Petri e Gisela. Tem o link do e-book, que é gratuito, que está na editora da Vitelli Publishing. E que a pessoa pode entrar e baixar no PDF do livro, que é um e-book. Né? De repente pode, na página, na descrição desse programa, colocar esse link, pedir para o Vitelli colocar, que seria legal, porque daí alguém pode... Né? Tem pelo Instagram também, acredito, da Vitelli Publisher, né? Eu acho que tem site, tem Instagram. Sim, tem. Eu queria ainda acrescentar que a gente, por meio do Evandro, a gente mandou, então, o e-book para as bibliotecas públicas municipais de Santa Catarina, né? Maravilha. E aí eles podem acessar, porque o objetivo também é esse, né? Que se replica esse ateliê, né? E ele não vai ser igual, mas a metodologia está lá, tá? Exatamente. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, sucesso e parabéns pelo projeto e pelo livro. Muito obrigada. Eu ainda queria agradecer muito a Unisul, TV Unisul, né? Olhei um pouco os créditos da emissora e desse trabalho e parabéns por esse trabalho. É um trabalho de formiguinha, mas que traz resultados a longo prazo. Parabéns. Obrigada, professora. Obrigada, professor. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje conosco. E eu conversei hoje com a professora Gisela Egert Stendel e o professor e psicanalista Luiz Carlos Petri. Antes de agradecer os nossos parceiros, eu quero contar uma novidade para vocês. Este ano, cada mês o Bate-Papo Literário vai sortear livros doados pelos nossos convidados. O sorteio vai acontecer no meu Instagram, Renata Dalbó, com 2 Os no final. E para participar é muito simples, basta seguir o meu perfil e se inscrever no canal do programa no YouTube, chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Esta é mais uma maneira que nós encontramos de divulgar os livros dos nossos entrevistados e também de incentivar a leitura. Então, vá lá no meu perfil, me siga no Instagram, Renata Dalbó, com 2 Os no final, e inscreva-se no canal do programa o Bate-Papo Literário e participe. Estamos torcendo por vocês. Agora sim, eu quero agradecer aos nossos parceiros, ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 42 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!